pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estudantes do 8º ano, muito prazer, vocês estão percebendo, né? Professora nova, chegando na área, exatamente. Sou a professora Carla Soatman, certo? Professora de língua portuguesa. E vou ficar com vocês, trabalhando nessa disciplina maravilhosa, essa melhor disciplina do mundo, que é tão fácil. Olha, eu escutei você aí dizendo que não, tá? Então para de dizer que não é fácil, porque é legal, a gente vai estudar língua portuguesa e você vai ver que a gente estuda praticamente o que a gente vive. Língua portuguesa é a nossa língua, o que a gente vive, o que a gente faz no dia a dia. E estou aqui muito feliz por participar dessa aula junto com vocês. Mas ninguém é feliz sozinho, não é verdade? Então estou eu aqui com a professora maravilhosa, que podem me chamar de Maravicarla, tá certo? Porque maravilhosa com Carla, Maravicarla. Mas é também maravilhosa, minha amiga. Tudo bem, Camille? Olá, professora Carla, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, obrigada. E vocês já sabem como funciona, né? Qualquer dúvida, joga aqui no chat pra gente ter esse diálogo gostoso. Aproveitem essa aula que eu tenho certeza que está incrível. Incrível. E também estou aqui com Camille e com a Elaine, fazendo aqui que a nossa aula seja totalmente acessível para vocês. Ok? Bem-vinda, Elaine. Então, vamos lá. Professora Maravicarla, primeiro, sextou, né, galera? Se a gente está numa sexta-feira, pós-feriado de carnaval, eu sei que a gente pensava em um outro carnaval, mas tudo bem. Vamos seguir o baile, vamos seguir a onda. E aí, sextou. Sextou com o quê? Sexta-feira, dia de aula de português. E se é aula de português, palmas. Se é aula de português, a gente tem que pensar, o que é que a gente vai falar dentro dessa disciplina? A gente vai falar de exposição oral. Antes da nossa aula de hoje, vocês tiveram aula com a professora Vivi, um beijo para minha colega, que falou um pouquinho de exposição oral e já introduziu esse tema. Eu quero perguntar, tá? Eu quero que a gente faça bastante interação. Então, pode falar no chat, pode fazer perguntas. Olha, minha amiga Vanessa, oi, Ivan, tudo bom? Mandando um beijo para a galera aqui, que estreia, né, pessoal? Então, eu quero perguntar para você. Olha para a tela. Você consegue falar em público? Billy, que está ali. Você consegue, Billy, se eu pedir para você falar? Bia, consegue? Consegue. Agora, veja só. Você se sente confortável ou você fica nervoso, nervosa? E aí, Camille, a gente fica em algum momento? A gente fica, né? Principalmente assim, na estreia, quando eu comecei aqui, nossa, antes de cada aula era uma dor de barriga, um nervosismo assim, eu fiz, estou morta, estou prestes a morrer, assim. E eu acho que os nossos alunos, eles também sentem isso quando vão ter que fazer uma palestra na escola, uma apresentação de trabalho. Quem nunca ficou nervoso, Quem nunca, né? sem dormir por causa disso? É normal, né, professora Carla? Exatamente, eu quero te dizer uma coisa super normal, tá? Você não é diferente por isso, todo mundo tem essa sensação de nervosismo, de apreensão de fato. E eu vou te explicar, dentro da língua portuguesa, por que isso acontece. Não é do nada, não, tá? Tem uma justificativa para esse nervosismo. Primeiro, o que eu quero dizer para você, exposição oral é se expor. E quem não fica meio assim, né, quando vai se expor por algum motivo? E se expor oralmente, através da fala, é muito mais complicado, porque a gente tem que perceber que não depende somente da sua fala, depende de outras questões, tá? E aí, que questões são essas? Maravicarla. Tudo bem, eu vou explicar para vocês. Texto escrito, texto oral. Alguém já se perguntou o que é texto? Muita gente vai dizer assim, um monte de palavras, né, juntas, vai dar um texto. Não, não é isso. Porque se a gente colocar muitas palavras, mas que não estabeleceu comunicação nenhuma, você não entendeu a mensagem, aquilo vai ser texto? Sim ou não? Não. Não. Então, professora, texto, uma foto, é um texto? É. Depende se ela vai passar uma comunicação para você.
É um texto. Lá, quando você está dirigindo, vocês não, né? Calma, vamos lá. Mas eu, quando estou dirigindo, a gente está lá no semáforo, tem cores. Imagine se tivesse no lugar de cada cor uma palavra. Não daria tempo, né? Ia bater, ia ser uma confusão. Mas aquilo ali, aquele vermelho, aquele verde, aquele amarelo, é um tipo de texto. Passa uma mensagem. Você sabe o que fazer. Então, a gente tem aí linguagem verbal, usamos palavras. Linguagem não verbal, usamos outras coisas. Imagens, ilustrações, gestos, né? Tudo isso. E aí, texto escrito, texto oral. São duas modalidades da mesma língua. Por isso que é maravilhoso. Língua portuguesa é lindo. Porque a gente tem duas modalidades. Texto escrito, a gente pode fazer o rascunho, a gente pode apagar, a gente fica mais confortável. Lembram que eu perguntei por que a gente fica nervoso, fica nervosa, e eu disse que é normal? Porque no texto oral, você faz rascunho, faz? Tu faz o rascunho do teu texto oral. Não, você pode fazer o planejamento, você pode fazer um roteiro, mas o rascunho do texto oral é ao vivo, é na hora. Porque, ao mesmo tempo que você está elaborando esse texto, você está produzindo esse texto. Então, os estudiosos dizem que são duas modalidades da língua e que a grande diferença é essa questão de produção. Olha aqui para a tela, vamos ler comigo. As duas modalidades da língua portuguesa, a oral e a escrita, são vistas como práticas sociais. Se é prática, opa, é algo vivo, é uma prática social. Se é social, acontece dentro da nossa sociedade. Vamos voltar. A oralidade e a escrita são, portanto, práticas e usos da língua, com características específicas, pois apresentam condições de produção distintas. Com certeza, se você for solicitado, né, que você escreva uma redação, um texto argumentativo, você vai sentar, vai pensar, fazer rascunho, apagar. E na exposição oral você vai pensar, mas as coisas só vão acontecer naquele momento. Então é natural esse nervosismo. Não é, rostinho lindo? Ele está aqui também dizendo que é, então fica tranquilo, vamos seguir. Vamos interpretar, tá? Interpretar o quê? Texto. Que tipo de texto? Esse. Não tem palavras, tá? Então vamos interpretar, eu quero que você interprete junto comigo. A gente tem aí uma situação, algumas pessoas falando, não é, Camille? Isso. As expressões estão iguais? Ou alguém está desconfortável? Olha o rosto da menina, olha o sorrisinho. Exatamente. A gente precisa fazer o quê? Uma leitura das expressões. Isso. Dos signos que não são necessariamente signos textuais. Isso. Signos de palavras. A gente vai ter que fazer o quê? Uma interpretação global, né, professora Carla? Isso, enquanto geral. uma está escrevendo ali, Isso. fazendo anotações, a outra está dando aquele sorrisinho discreto, no cantinho Os olhares. assim. Agora vê esse outro aqui, outro deixo. Olha essa expressão. Se a gente visse essa expressão, a gente com certeza na interpretação, porque a interpretação a gente tem um caminho para interpretar, né? A gente não faz uma interpretação do nada, a gente também não é tão solto assim. Olha essa expressão, a gente não diria que ela está feliz, né? Que ela está confortável. A gente diria que ela está, no mínimo, aí preocupada. Angustiada. Triste. Isso. Exatamente. E aí, eu quero perguntar. Estou esperando você responder no chat, tá certo? Então, ó, a expressão facial das pessoas nas imagens diz algo para você. O quê? Diz o quê para você? A expressão facial da pessoa. Estou esperando. Tempo. Muitas respostas já. Próxima pergunta. Os gestos das personagens são importantes para a interpretação das imagens e por quê? Se você aí em casa disse que não, pensa. Para, tá? Não responde tão assim. Para e pensa. Trouxe duas cenas para vocês, com expressões diferentes, né? Pessoas diferentes, gestos dos personagens. Umas pessoas estavam usando as mãos, né? Falando com as mãos também.
fazendo gestos. Outra, estava bem quietinha, mas a expressão facial dizia muita coisa. Então, a resposta para essas perguntas aqui é que sim, né? A expressão facial vai dizer alguma coisa para a gente e os gestos das personagens são importantes. Certo, professora? Então, sim, ótimo. Se isso é importante, vamos lembrar. O que é um texto expositivo? Primeiro que a gente tem na língua portuguesa diversos gêneros textuais, certo? Então, o que são gêneros textuais? São as situações comunicativas do dia a dia. Então, a gente tem inúmeros, são infinitos. Os gêneros, eles vão surgindo a partir da necessidade de humana. Olha que legal. Vão surgindo. Então, podem também se transformar, podem sumir, né? Antigamente, o telegrama se usava bastante. Sim. É um gênero textual. Mas, hoje em dia, a gente tem o quê? O e-mail. Inclusive, devo aqui relatar que quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos, meu pai me mandou um telegrama de aniversário. Olha. E eu fiquei emocionadíssima. Guardei isso por anos. As pessoas não fazem nem ideia. Nos idos anos de 99, tá bom, eu a gente recebi um telegrama. Exatamente, olha aí. E as mensagens de aniversário daquele no telefone? No telefone, Hoje é recebi também. Hoje é seu aniversário Minha mãe e alguém mandava. mandou uma mensagem especial para você. E a gente chorava, se emocionava, era legal. Um telefone fixo. O que é isso? Exatamente, porque as coisas vão mudando e os gêneros textuais, as situações vão se adaptando. E na língua portuguesa a gente tem os gêneros, né, que são as situações, as necessidades, a nossa comunicação em si, e a gente tem o tipo textual. O que é isso? São finitos, tá? A gente tem umas características específicas daqueles gêneros, que se a gente precisa colocar um grupo de gêneros em cada tipo textual, ou então em vários, tá? Porque um gênero textual pode ter vários tipos dentro dele. Exemplo, quando a gente tem uma receita, a gente tem um tipo injuntivo, quando a gente vai ensinar você, faça. Pegue, eu não sou cozinheira, tá? Então, cozinha para comigo. Mas aí, pegue aí 2 caixas de leite, coloque na panela, deixe ferver. Essa parte aí vai te ensinando. É um tipo textual que a gente vai ver nas próximas aulas também. Em algum momento a gente vai falar dele. Mas tem uma outra parte, né, que é o texto descritivo, quando a gente descreve, que é expositivo, quando a gente expõe, quais são os ingredientes que a gente tem que ter ali, certo? Então, texto expositivo não tem o objetivo de argumentar, diferente do texto argumentativo, embora a argumentação esteja em todo lugar. Até quando a gente não sabe falar, mas a gente está chorando, a gente está argumentando que a gente está precisando daquilo. O bebê faz muito isso. Não sabe falar. Ele precisa argumentar que quer comer, que está sentindo dor. Ele vai fazer o quê? Ele vai chorar. Então, estudiosos já apontam para essa questão da argumentação. Mas o texto expositivo, olha para cá, olha essa imagem. A gente está percebendo o quê? Tem uma pessoa aí em pé, em destaque. A gente tem, ao mesmo tempo que essa pessoa está falando, né? Ela está usando essa expressão, esses gestos, está segurando um livro. A gente tem algumas pessoas prestando bastante atenção, igualmente vocês estão aí prestando atenção na aula, certo? Espero que sim. Então, bora lá. Outra cena aqui, a gente tem uma outra pessoa em destaque. Percebam, sempre temos alguém em destaque. E essa pessoa que está em destaque está falando, ao mesmo tempo que está apontando para um material, para um suporte. E olha a expressão do pessoal aqui que está escutando essa exposição oral, né? Vamos lá. E olha aqui, uma professora, talvez, um professor dando uma aula, é um tipo de exposição, ele está expondo o conteúdo oralmente. E a gente, quando estava totalmente online, né? Quando a gente está aqui, online aqui, a gente também tem uma exposição oral através da TV, do computador. Então, a gente tem suportes diferentes, mas percebam que o objetivo é o mesmo. Chegar ao final aí com êxito, com a plateia, com o auditório, com as pessoas que estão nos ouvindo, entendendo a nossa mensagem, entendendo o conteúdo. Então, percebam, vamos retomar. Com certeza vocês perceberam o seguinte, alguém falando,
Alguém em destaque? Alguém ouvindo, né, essa fala, que a gente chama de auditório. Atenção, atenção. Auditório. A pessoa que fala faz gestos e expressões faciais. O expositor usa algum suporte para auxiliar a fala, certo? Mas tudo depende da situação comunicativa. A exposição oral vai ser aula se a situação comunicativa for uma prática de aula. Então, o que é situação comunicativa? Considera-se situação comunicativa qualquer conjunto, vamos ler comigo, olha para a tela. Qualquer conjunto de elementos que intervém no ato de comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o lugar e o momento onde se realiza o ato. Então, essa situação, qual é a situação comunicativa que estamos tendo agora? Nossa aula, Exatamente. certo? E se a gente tivesse em um outro lugar, com outro objetivo, outra situação comunicativa. Então, essa situação comunicativa que a gente analisou nas imagens, nas cenas, consiste em um texto expositivo. Alguém está expondo alguma coisa, certo? Quer nos dizer alguma coisa. Texto expositivo oral, ok? Então, ó, para retomar e fechar bem direitinho assim o que é texto expositivo, eles possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, informação, descrição e comparação. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou explicando para vocês o que é exposição oral. E eu estou usando exemplos, estou fazendo algumas descrições. Isso é uma exposição oral. E alguns exemplos de gêneros textuais expositivos orais, porque a gente lembra que a gente tem o texto escrito e o texto oral. Esses gêneros expositivos também acontecem na modalidade escrita, mas lembram que eles têm características próprias e diferentes, tá? Então, quais são os gêneros textuais? Alguns, né? Orais. A gente tem o seminário, a gente tem a palestra, a gente tem conferência, a gente tem entrevista. Me diz aí, agora que a gente já está, né, íntimo aqui, eu e você. Seminário, palestra, conferência, entrevista, todos têm o mesmo objetivo? Não. Porque são o quê? Situações comunicativas diferentes. Beleza? Vamos seguir. Então, ó, a situação comunicativa, a exposição oral, é feita para um público diversificado, né? Que pode ser apoiado em suportes visuais, por exemplo, cartazes. Ah, vai dizer que tu nunca fez um cartaz. Né? Quando você foi apresentar lá na frente, a professora pediu, o professor pediu, aí se junta aquele grupo, vamos fazer um cartaz, porque aquele cartaz vai organizar a apresentação. Quem nunca colou crepom na Deus. Cartolina? E fazia aquele babado. O babadinho, é lógico. Mas hoje a gente faz o quê? Slides. Informação escrita no quadro, quando a professora pega o piloto e escreve lá, e você diz, tá bom, professora. Não, tá bom não, vamos escrever. Então, ó, material impresso, enfim, são vários os suportes. Que palavra eu estou falando? Suporte. O que significa que não substitui a exposição oral. A exposição oral é o que você está aqui, ó, falando, expondo oralmente. Mas é claro que você pode usar um suporte, que esse sim pode ser escrito. Certo? Então, para uma exposição oral, exige-se um bom domínio do tema e controle da linguagem não verbal. Tom de voz, movimentos corporais, expressão facial, como a gente já viu. Também, pessoal, olha para cá, é necessário ter um bom domínio do tema e da língua para atingir um objetivo. E eu vou explicar por quê. A gente tem níveis de linguagem, não é, Camille? Exato. A gente tem duas variantes bem características da nossa língua. Então, olha para cá, olha para mim. Presta atenção. Essas imagens aqui, elas são iguais. A gente tem duas pessoas aí. Uma está aí com um terno, gravata, bem elegante. A outra está como eu gosto de estar, no dia a dia, com shortinho, tênis, né? Vamos passear no dia de domingo. Aí, se eu fizesse assim, pegasse essas pessoas e colocasse em esses ambientes. Coloca aí, Billy. Olha aí. A menina de shortinho está no escritório. E o cara de terno e gravata está numa praia. Tem algo estranho, não é verdade? Tem algo que não combina. Você ia... Peraí.
Tá, tu não ia olhar pro cara de terno e gravata na praia e ia dizer, oxi, o que é isso? É verdade. Por quê? Porque não está coerente com a situação comunicativa, não está coerente com aquela situação. E eu digo o quê? Que essa pessoa aí, vamos lá, do terno e gravata, é a linguagem formal. E a pessoa que está ali vestidinha bem descontraída, bem despreocupada, bem, né, tranquila, linguagem informal. Então, se eu tenho uma linguagem informal e a linguagem formal, elas precisam ser aplicadas em situações comunicativas eficientes, né? A gente não pode chegar numa entrevista de emprego, eu já estou respondendo essa questão, tá? Mas eu sei que você ia responder. Eu pergunto assim, utilizamos a linguagem coloquial, a informal, que é a mesma, né? São sinônimas, em qual situação? Durante a entrevista de emprego, já pensasse, tu chegar aí na entrevista de emprego, querendo esse emprego, eu dizer, e aí, cheguei aqui, galera, para somar para essa empresa. No mínimo, o chefe, o seu futuro chefe ia olhar, oh, não, sai, né? Não tá coerente. Durante uma conversa com os amigos, sim, ninguém vai chegar num restaurante, num bar, né? Ou em uma situação familiar e ficar falando com a linguagem totalmente formal. Então, percebam que a linguagem formal é chamada de culta e está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Quando você vai expor oralmente, você precisa se preocupar com: será que o público, o auditório, vai entender o que eu estou dizendo? Então, você precisa conhecer o seu auditório. E, muitas vezes, é uma situação formal. Você precisa utilizar a linguagem formal. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, uma linguagem espontânea, sem se preocupar tanto com essas normas gramaticais. Agora, Maravi Carla não está dizendo que não é para se preocupar, não. Não, a gente é descontraído, né? É uma linguagem informal, numa situação que permite isso. Mas se você está num seminário, numa palestra, numa entrevista de emprego, a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar a linguagem formal. Tudo bem? Até aí? Professora Carla, eu queria lembrar só uma coisa que eu geralmente falo, né? E eu acho que vocês já me ouviram falar isso, que a gente pode pensar na roupa, na linguagem, como uma roupa mesmo. Isso. E que a gente vai trocando a partir das situações comunicativas. Por exemplo, aqui na aula, a gente vai sempre tentar se manter dentro de uma norma mais culta, mas quando acaba aqui que... eu ia dizer as luzes se apagam, mas elas não se apagam. Quando a vinheta sobe, a gente já entra em uma outra comunicação, em uma outra situação comunicativa e a gente, inclusive, muda os nossos registros. Então, é importante que vocês consigam se virar em qualquer uma dessas situações. Quanto mais você conhece as variedades, melhor você vai se sair. Né? E você não vai usar uma roupa numa situação comunicativa, exatamente. Né? Como o rapaz lá de terno e gravata na praia. Isso. Você não vai acontecer, você não vai usar essa roupa, essa linguagem, numa situação que não convém, certo? Então é isso mesmo, professora Camille. A gente precisa entender. Agora, vale salientar que não fica com medo, não, porque muita gente diz assim, a linguagem é formal, eu não sei usar, sabe muito bem. Né? Nós somos falantes de língua portuguesa. Então, nós sabemos. E outra coisa, olha, atenção, um falante culto. Um falante culto é aquele falante que consegue se expor de forma eficaz em diferentes situações comunicativas. Não é aquele que sabe falar tão difícil, não, porque o pessoal... Doravante. Não, a gente sabe se comunicar. E se a gente consegue se sair bem, se virar, como a professora disse, a gente é sim um falante culto. Porque lembrando que errar é normal, gente. A gente que é professora de língua portuguesa, às vezes comete assim um deslize e é normal. Principalmente vocês que estão em uma fase de aprendizado. Então errem, não tenham medo do erro, porque é através do erro que a gente vai conseguir melhorar, né? Aprender, entender. Às vezes um erro ensina mais a gente do que a gente acertar sempre. Pois é, muito. É lindo demais, né? Então, bora lá. A exposição oral usa a linguagem e apresenta marcas típicas da oralidade, pessoal. Repetições, hesitações, alguns bordões, pausas, preenchidas e acompanhadas de gestos, jogo facial, corporal. Eu costumo dizer, Camille, que
A oralidade, a língua oral, ela também tem suas regras. Ela também tem a sua gramática, porque quando a gente está na língua escrita, a gente se preocupa com as normas gramaticais, né? Vírgula, pontuação. Mas quando a gente está numa situação de exposição oral, a gente também tem uma lógica da oralidade. Então, deixa eu pensar, essas pausas, essas hesitações, não é o erro não, pessoal, porque as pessoas ficam nervosas, né, e acham que não vou conseguir. Isso é normal, porque a gente pode dizer que isso são marcas o quê? Típicas da oralidade. O que a gente não pode deixar é o quê? Que isso atrapalhe a nossa exposição oral, que o nosso público, que o nosso auditório não entenda a mensagem, certo? Beleza? E outra coisa, todo gênero tem uma estrutura, sim ou não, professora? Tem uma estrutura? Exatamente. Exatamente, mas calma. Calma, jovem. A gente não vai falar isso hoje, a gente vai falar isso na próxima aula. Eu espero você aqui com a gente, com a Maravi Carla, com a maravilhosa Camille, Vivi, né? Com a nossa intérprete. Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Agora sim, sextou.